nós pegamos alguns depoimentos de alguns alunos, de algumas pessoas, e eu vou começar agora a pedir para começar a colocar esses depoimentos. O primeiro deles é do Pedro Henrique Grandim, ele é aluno da Engenharia da Computação. Vamos conferir? Acredito eu que a timidez possa trazer mais desvantagens que vantagem. Por exemplo, no nosso dia a dia, você tem que se comunicar muito com as pessoas e no trabalho as pessoas exigem que você expresse opiniões, diversos pontos de vista. Então, isso para uma pessoa tímida é um verdadeiro obstáculo, porque a pessoa não sabe se expressar direito, ela não tem essa facilidade como as outras pessoas. Então, eu acho que a pessoa tímida pode, sim, ter dificuldades e a timidez ela pode ser prejudicial. Qual que é a sua maior dificuldade pessoal? Minha maior dificuldade é conseguir falar com as pessoas, fazer com que as pessoas me entendam claramente e que seja possível eu expressar minhas ideias. E é isso, é possível? Assim, na área de vocês? Totalmente. Olha, a timidez realmente, constatado que a timidez gera um recuo da pessoa que quer se comunicar, né? Então o tímido ele se sente em desvantagem e muitas vezes está, mas não sempre. O tímido muitas vezes ele sai à frente do extrovertido demais porque o extrovertido demais às vezes ele tem que dizer alguma coisa e o tímido ele abre a boca quando tem algo a dizer. Então isso é importante. Agora, eu digo sempre que o antídoto para o tímido é se expor. Começar com pequenas exposições. A gente fala de comunicação e eu acho muito bacana a gente poder dividir comunicação. O que que é? Comunicação, nós duas aqui, nós três um grupo, quatro um grupo maior, plateia. O maior medo do ser humano é falar numa plateia, né? Tem uma pesquisa que mostra, primeiro medo, falar em público, segundo de morrer. E você brinca que você prefere estar lá no caixão do que encomendando o corpo, né? Falando alguma coisa. O segundo é de morrer. Então, o quanto o falar em público, porque te expõe. Então, o tímido ele passa muito por isso. Mas o grande antídoto para o tímido é começar a se expor, começar a se perceber. E tem jeito sim. A boa nova é que tem muito jeito. Porque o tímido ele pode se valer de alguns recursos comunicativos. Porque o tímido o que ele faz? Ele foge com o olhar, ele faz um gestual que diz que ele está com timidez mais do que a fala dele. Então, se ele tem... E a comunicação tem muito essa coisa, né, MC? Seja mais claro. Tá. Seja mais claro como? Então, a gente tem ferramentas dentro da profissão para falar, olha, clareza, lucidez. Vamos pensar em clareza? Então, a gente tem recursos, a gente tem ferramentas para trabalhar começo, meio e fim, clareza, assertividade, objetividade, enfim, todo esse conteúdo que possa gerar um recurso e a pessoa use dos aparatos comunicativos, expressão facial, olhar, gestual, que ela tenha intimidade, consciência das características dela para que ela tenha domínio. O maior medo do tímido é porque ele não domina. Então, ele não domina, ele não tem consciência de tudo aquilo que gera a comunicação, então ele não usa. As pessoas têm medo de falar em público porque a hora que você chega para falar, você não sabe o que fazer com a sua mão, com a sua perna, com o seu braço. Se você começa a ter consciência disso, você começa a usar isso a seu favor, ao invés de se resvalar dessa situação. Então, conheço tímidos que são dos grandes oradores que eu pude presenciar na vida. Sem dúvida, mais do que os extrovertidos, muitas vezes. Que boa notícia. Você, Miss, quer... Olha, eu acho que a timidez, claro, ela pode ser um problema, mas ela pode ser uma vantagem. Eu acho que, concordo com a Ana, porque os extrovertidos, eles falam o que vier à cabeça. Né? Eles são mais impulsivos e depois eles se arrependem. Do que falaram. Enquanto que o tímido, ele realmente é uma pessoa que normalmente pensa, mas ele é mais contido, mas ele pode usar a timidez como um diferencial para ele. Eu acredito nisso. Quer dizer, ele vai desenvolver habilidades, como a Ana falou, nós temos essas ferramentas, mas a timidez também é algo que as pessoas gostam de ver. Olha, veja bem, é mesmo? Quando você vê uma pessoa que você faz uma brincadeira com ela, ela fica vermelha. Né? Isso é muito interessante. Eu acho que faz um diferencial muito grande. Por quê? Ninguém hoje fica vermelho mais para nada.
É uma vantagem, não é verdade. Quando ela fica vermelha, dá um ar de inocência, né? De recato. E ela pode usar isso a favor dela. O que ela não pode ficou vermelha, se escondeu e fugiu. Isso não. Mas ficar rosada, ficar um pouquinho retraída, ela pode usar assim, em doses homeopáticas ou menores para fazer uma entrada, vamos dizer assim, principalmente quando você vai falar em público. Para criar uma empatia. O que você vai conquista? Olha lá, ele está um pouco retraído. Olha que bonitinho. Olha aqui. Aí você pega. Então, pode ser uma arma. Uma arma positiva para ele conquistar o público dele. E depois, claro, se ele chegar lá, ficar retraído e não falar com ninguém, não adianta ele ficar vermelho, nada, porque daí não vai resolver nada. Mas se ele for bem trabalhado, esse primeiro momento onde ele se retrai pode ser um diferencial. Interessante. Sabe, ele tem que descobrir o que é diferente nele, o que pode chamar a atenção do lado positivo. E é isso, pode ser, no meu entender. Boa notícia também. Pode ser uma coisa interessante. Então, ainda continuando nessa fase dos tímidos, eu estou com mais um depoimento agora, que é o da Débora Duarte. Ela é aluna de jornalismo. Vamos conferir? Vamos. A timidez prejudica a sua vida pessoal e profissional em quais aspectos? Sim, porque às vezes o professor faz alguma pergunta e aí eu começo a tremer. E aí, como eu já falo baixo, eu falo mais baixo ainda. E coisas assim, quando eu chego em algum lugar, no início eu fico um pouco nervosa, esse tipo de coisa. O que você faz para tentar superar essa timidez? Eu tento me obrigar a falar mais, prestar mais atenção em como as pessoas se comportam e coisas assim. A Débora, tenta falar mais e observar as pessoas. Eu vejo isso de uma maneira perfeitamente saudável e eu penso assim, toda vez que a gente fala de comunicação, Leila, eu acho sempre importante frisar isso que a Inês falou, muito rico, porque a comunicação jamais ela pode perder espontaneidade. Quando a gente fala de ferramenta, de possibilidade, é tudo para trazer a consciência, aquilo que a pessoa não tem consciência, que ela está usando no intuitivo. Ela começou a falar, ela fala aqui com você no tete-a-tete, ela acha que ela vai falar do mesmo jeito em público. Lógico que não. Se você gosta de caminhar na lagoa, muito legal, seu corpo responde. Agora, se você vai querer fazer uma maratona, você tem que ter uma estrutura para isso. E é isso que a gente diz. É uma preparação. Do mesmo jeito que um fisioterapeuta prepara um corpo para ele poder transpor momentos mais difíceis, a gente pode fazer essa preparação. Mas sempre grifando que a espontaneidade é a alma da comunicabilidade. Porque se a gente cria aquela coisa fake, né, da pessoa que fala com gel, que é aquele gesso padrão, isso jamais vai convencer, né? Porque, então, toda vez que a gente... O tímido, ele pode ter muito valor dentro disso também, né? Dessa questão da espontaneidade. Porque também quando a gente tem uma comunicação que a pessoa quer fazer muito tipo... Isso é totalmente captado e não cai como uma comunicação eficaz, uma situação onde a gente compra aquilo que o outro está falando. A palavra tem que estar muito atrelada à atitude na comunicação. Né? Então, por isso que o time dele cai muito bem, como a Emilce bem disse, porque às vezes a atitude dele é mais tímida e a comunicação também, e isso gera um conjunto bacana na linguagem final. Né? Eu acho que... ouvindo essa aluna dizer, eu acho que ela realmente poderia desenvolver algumas habilidades. Eu acho que ela seria ser beneficiada do nosso trabalho. Porque ela chega a tremer, você viu? Em situações até cotidianas. Porque também temos que lembrar que a pessoa ela tem ideias na cabeça dela do que o público, do que as pessoas estão achando dela. E às vezes são mitos. Eu tô nervosa. Nossa, eles estão olhando... Eles estão olhando tal coisa. Por exemplo, eu tenho uma pinta. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem uma pinta. Eles estão olhando a minha pinta. Ela não está vendo nem a pinta. Então, ela está nervosa por causa da pinta, que a outro nem está olhando. Então, quem está criando um cenário difícil de comunicação, quem está criando mitos e até uma situação apavorante é a própria pessoa. Então, nós também temos que quebrar isso. Tem também esse aspecto. Ou seja, sempre que se fala, se é avaliado. E aí? Porque é assim mesmo. E fazer o quê, sempre né? é. Então, não dá para você fugir. Não. Agora, também não dá para você
super valorizar questões que às vezes não estão acontecendo. Então esses mitos têm que ser tirados também. Bárbaro, e eu penso assim, né? Se a pessoa tem uma avaliação que o tempo todo ela vai falar, vendo se o outro está gostando, qualquer cara do outro desconstrói você, aquilo que você está levando, você não está firme na sua mensagem. Então isso, primeira condição, prepare seu conteúdo, se é numa plateia, para você estar firme das suas engrenagens, porque a plateia, num sentido amplo, torce por você, ninguém fica assim, ai, tomara que ela erre, tomara... Não, a plateia quer ouvir alguma coisa legal. Um ou outro pode ser mais crítico, e se você se liga nesses olhares, você pode se desconstruir como comunicador mesmo, né? Então, essa aprovação interna. E sempre lembrando que tem que ter um pouquinho de medo, né? A ausência do medo não quer dizer coragem. O medo, ele te deixa em estado de alerta. Se você está falando com um público e se esse público está xoxo, você está vendo que o que você está falando não está manifestando emoção, é a hora de você falar que recurso eu posso usar, como eu posso atrair esse público, que tipo de pergunta, ixi, o assunto não está interessante, como você pode transmitir empatia. Então essa dosezinha de medo, essa coisa de respire fundo, relaxe, isso não vai transmitir uma comunicabilidade efetiva no final. Certo. Eu vou aproveitar então e colocar o último depoimento antes da gente encerrar já esse primeiro bloco nosso, tá? Da Maria Márcia Ribeiro dos Santos, ela é professora. Vamos lá? E você já enfrentou algum problema devido à timidez? Sim, principalmente em entrevista de trabalho, né? Mas quando eu começo a falar, eu começo a gaguejar, porque como eu sou tímida, na hora que eu estou falando, eu começo a gaguejar, começo a trocar as palavras e começa aquela confusão, né? E já me atrapalhou bastante. E qual estratégia ou técnica você utiliza para melhorar essa comunicação? Então, eu tento não chegar e já ir conversando, eu espero a primeira pessoa chegar a mim, aí depois que eu vou me soltando. Mas aí depois acaba acontecendo tudo, saindo tudo bem. Também observa, como exemplo da Débora anterior, mas ela gagueja, né? Mas ela tem uma dica aí que é preciosa, né? Porque ela fala, espera o outro falar. Eu sempre digo, tímido, olha, mantenha o olhar, não fica olhando assim, né? Senão parece que está encarando. Mas mantenha o olhar conectado e espere o outro falar, né? No nosso mundo, essa hierarquia, quem está te entrevistando, hierarquicamente ali é superior, ele abriu a boca, você, né, aquieta a sua. Esse bate-bola é super importante. Ouvir muito bem e, além de ouvir muito bem, manter uma conexão de olhar. Porque quando você foge com o olhar, parece que você está inseguro, não necessariamente parece que está tímido. Então, a manutenção do olhar numa entrevista, eu penso que é um dos carros mais importantes para chegar bem. A primeira dica, olhe, não desvie. Não desvie nunca. Não desvie nunca. Como a Ana falou, não é para ficar encarando a pessoa, mas ela pode treinar isso com as pessoas da casa dela, sabe? Com colegas, mas não desvie, não abaixe, porque o olhar é o primeiro tipo de comunicação. A pessoa já vai ser julgada por isso. Olha, então abaixou, acabou. Pronto, já tá com medo, tá retraído, tá fugindo. Tá fugindo. O lateral também, eu acho que é muito... É uma mulher evasivo, não passa credibilidade. Tá certo. É um olhar mesmo. Tá certo. Emilce, Ana Lúcia, eu vou pedir licença para a gente dar uma paradinha agora, tá? Mas no próximo bloco, o programa Ponto de Encontro continua conversando sobre a importância da comunicação no nosso cotidiano. É só um instantinho.